Oi, pessoal, tudo bom? Como vocês já devem ter visto, né, pelo título, pela capa aqui do vídeo, sim, nós vamos ler Ariano Suassuna. É o projeto de leitura conjunta aqui do canal, tão aguardado, né, pelo menos por mim está sendo muito aguardado, mas acho que por muitos de vocês que me seguem também, que eu fiz várias enquetes lá nos stories, lá no meu Instagram. Se você não me segue na @tagarelice_da_carol, trate de seguir por lá, sempre faço enquete, dou uma dica aí do que tá por vir aqui no canal, né? E eu fazia enquete do que vocês gostariam de projeto futuro. Tem um vídeo aqui no canal que eu também falei de projetos que eu tava idealizando aqui pro canal. E aí, eu fiz um vídeo recentemente também mostrando meus box Nova Fronteira. E um dos que eu mostrei, eu sempre falo, né, pra quem é fã aqui, que segue o canal há um tempo, já sabe que eu sempre falo desse maravilhoso box, né, do Teatro Completo do Ariano Suassuna. Então, sempre possível eu falo desse box, eu sempre falo do Ariano Suassuna. E sempre que eu não tenha alguma tag pra responder, eu sempre cito o Alto da Compadecida como uma das obras que eu mais gosto. Eu sempre tento inserir alguma coisa na indicação, né, pra vocês lerem alguma obra dele. Principalmente Alto da Compadecida, que é uma peça muito famosa, né. E então, a ideia do canal é justamente essa, a gente lê esse box assim, esse box completo, né, e também ler os romances dele. Tem alguns outros, né, que são publicados avulsos. Alguns dessas peças teatrais, que são publicados principalmente no primeiro tomo, né, que é o primeiro tomo aqui que eu já tirei do box, que é o tomo de comédias, eles são vendidos avulsos também, como Alta Compadecida, A Pena e a Lei, O Santo é Porca. Tem alguns que são vendidos separadamente, mas eu acho muito legal adquirir o teatro completo, né, porque senão depois você não vai conseguir ter as outras peças, então você vai ter duplicadas. Então, eu tinha. O meu primeiro contato com o Ariano Suassuna foi por meio do Alta Compadecida. E eu adquiri ele em e-book. E aí eu gostei bastante. Aí depois sim que resolvi comprar o teatro completo dele. E não me arrependo. E aí eu tava pensando em qual projeto fazer. Eu falei, gente, ninguém fala tanto de Ariano Suassuna, né? Se eu perguntar pra você quais obras você conhece do Ariano Suassuna, acho que a que mais vem na nossa cabeça, né, é o Alta Compadecida. E pior que é principalmente por causa, não é pior, mas é mais por causa do filme, né, que ficou tão famoso, tão conhecido, que é um filme muito querido meu, né, um grande clássico nacional, aí estrelado por Selton Mello, Matheus Nastegali, Fernanda Montenegro, né, é um filme muito conhecido que agora, em setembro, faz 20 anos, né, e então é um filme espetacular, sim, mas ele não é exatamente quem acha que assistiu ao filme, que já leu a obra, e não é bem assim, né? Porque o filme ele mescla, ele concentra-se sim no Alto da Compadecida, mas ele traz elementos de algumas outras peças, como Santa e a Porta, e tem uma outra peça também que acho que uma ou duas outras peças que ele também incorpora no filme. Então, o Ariano Suassuna ele não se resume apenas a o Alto da Compadecida, é muito mais do que isso. Então, a ideia desse projeto é justamente mostrar, né, um autor aí que não é tão, de repente, as obras dele não são tão faladas, especialmente no meio do Booktuber aqui, no Instagram. E sempre quando é falado, é o Alto da Compadecida. Sim, é um grande clássico, é maravilhoso, altas gargalhadas, mas eu gostaria de falar mais sobre ele, né, compartilhar mais essa leitura com vocês, por isso a ideia de um projeto centrado nas obras dele. Para deixar vocês mais instigados, para vocês tentarem entender mais quem foi essa figura, né, essa figuraça do Ariano Suassuna, eu vou deixar aqui no box de informação o link para uma entrevista que ele deu pro Jô Soares, né? A entrevista é muito engraçada, bem curtinha, e eu acho que você vai entender um pouco do humor dele, né, o que ele levava assim para suas peças, né? Quem foi essa figuraça, né? É um paraibano, nascido em 16 de junho de 1927. Sim, é por isso que o vídeo está indo ao ar hoje, foi proposital. Eu tinha visto a data de nascimento, por isso que eu tô assim, amadurecendo esse projeto há um tempo. Eu falei, não, vou guardar pra jogar dia 16 de junho, que é a data de nascimento do Ariano Suassuna, né? Ele foi um poeta, dramaturgo, ele foi um artista plástico, professor, advogado, um monte de coisa. Eu devo ter esquecido alguma coisa, mas assim, ele se desenvolveu em várias áreas, né? E ele é muito conhecido pelas peças teatrais dele, mas ele escreveu romances também, e também ele tinha poesias, que não são tão conhecidas assim. O Ariano Suassuna, pra mim, acho que pra muita gente que é fã dele, é um daqueles imortais, né, da literatura brasileira, que ele merecia, sim, mais espaço. E que acontece com vários outros, né?
Mas eu vi que muita gente no meu vídeo que eu fiz mostrando os box, eu vi várias pessoas também comentando lá no meu Instagram, falando que gostaria de adquirir esse box, mas não saberia quais que ia ler, quais peças, que queria mais incentivo para ler. E as pessoas que também têm, às vezes não encontraram tanto incentivo a ler outras obras, sem ser de repente Auto da Compadecida ou outras grandes famosas. E então sim, eu gostaria de trazer isso para cá. Então, você já começaria ajudando muito esse projeto, dando seu like aqui, né? Dando seu joinha aqui no vídeo, porque assim o YouTube consegue recomendar esse projeto para outras pessoas, né? Embarcarem aqui, mergulharem nas nossas aventuras aqui, risadas, críticas sociais bastante temos, mas sempre com o bom humor do Ariano Suassuna. E isso é muito, muito bom, né? E então, ajuda bastante. Se você é novo aqui no canal, se inscreva. E ative notificações também para não perder nenhum vídeo, né? Porque tem outras coisas que eu também faço aqui no canal. E também para não perder nenhum vídeo, porque eu pretendo ao final de cada mês, né? Na última semana, eu não vou definir uma data exata, né? Porque vai depender do meu cronograma mesmo, de coisas do canal. Mas vai ser sempre na última semana que eu vou vir aqui falar com vocês, né? Fazer uma discussão mesmo. E aí vai ser com spoiler, né? Porque é leitura conjunta, então é uma maneira da gente discutir mesmo nossas opiniões, expor, falar abertamente mesmo sobre o livro, né? Então, normalmente vai ser, tipo, no início do vídeo eu vou falar uma coisa mais geral e depois eu vou sinalizar, normalmente, quando tiver a parte do spoiler, mas vai ter spoiler sim. Mas eu vou tentar dividir isso para pessoas que tiverem só interesse, pelo menos tentar... quem estiver chegando no projeto depois, futuramente, não se perder tanto. Então, eu vou tentar fazer assim. Então, início sem spoiler, uma coisa mais geral, aquela resenha normal. E depois a gente conversa como se fosse realmente a leitura conjunta. Uma grande curiosidade sobre o Ariano Suassuna, que eu achei, assim, muito peculiar, né, digamos, é que ele sempre escrevia suas obras à mão, né? Porque ele achava desumano deixar isso pro computador, né? Então, ele sempre... Nessa entrevista que eu falei do Jô Soares, ele fala um pouco disso, né? Que ele escrevia à mão. Então, um romance muito conhecido dele, pelo menos ele aparece na lista dos 1000 livros pra ele antes de morrer, que é o Romance da Pedra do Reino. Foi um livro que demorou uns 12 anos para ser concluído. Então, porque é um calhamacinho já, né? Que acho que são 700 páginas, mais ou menos, o romance. Então, para você ter uma noção aqui, vai ser peças curtas, de 100 e poucas páginas, 200 páginas. As peças são mais rápidas de ler, né? Porque, por mais que tenha 200 páginas, é naquele formato de peça. Nessa edição, eu não vou desfocar muito aqui mostrando, porque eu vou deixar aqui linkado o vídeo que eu mostro por dentro com o meu box. Mas aqui você pegando, tem aquela... Pra quem não tá acostumado tanto a ler teatro, você tem a apresentação dos personagens, você tem o nome, né? Então, como fosse são os diálogos mesmo, acho que vocês não vão conseguir ver pela iluminação aqui. Mas nesse vídeo que eu vou deixar linkado, mostra melhor. Então, você tem normalmente... entre parênteses ou em itálico, você tem como seria a cena mesmo, então você consegue imaginar como que é muito bom, né? Pra quem não tá acostumado a ler teatro, não tenha medo, é uma linguagem muito fluida, né? Principalmente a do Ariano Suassuna, de repente quem tá traumatizado com outra peça de teatro, ou que tem receio de se mergulhar nesse estilo literário, né? Não fique preocupado, acho que a melhor forma de você adentrar nesse mundo de ler peças teatrais é por meio do Ariano Suassuna, né? Então, além de você estar lendo literatura brasileira, tá um gênero bem diferente para você. Ele tem uma escrita muito leve, sempre com bastante humor. E isso não faz com que seja uma leitura meio que banal, não, tá? Porque ser leve, ele denuncia várias coisas na nossa sociedade. Então, tem coronelismo, tem desigualdade social, tem várias outras coisas que ele faz denúncia. Então, ele usa trejeitos, ele usa várias coisas, né? Então, ele usa muita sátira mesmo, para denunciar esses abusos, essas coisas do que o povo realmente sofre, né? Então, ele tinha um projeto, ele criou em 1970 o projeto Armorial, que ele buscava realizar uma arte erudita a partir das raízes populares da nossa cultura. Então, ele tem nas suas peças, nas suas obras, né, a figura do malandro, do cangaceiro, e disso tudo para denunciar os abusos que o nosso povo sofre, né? Então, isso que é muito... você tem apesar de uma leitura fluida, uma linguagem mais simples, isso não perde em nada o que a obra quer passar, o que a obra quer denunciar. Então, por isso mesmo, Ariano Suassuna é um dos autores mais identificados com a sua gente, né? Os seus personagens, ele representam, sim, o povo brasileiro. Então, isso que é muito bom de ler, você está lendo uma literatura brasileira que realmente quer mostrar, né, como que é o Brasil de fato. Então, isso é formidável. Sua obra possui muito realismo mágico e ele usa muito do regionalismo, né, para inserir esses elementos fantasiosos na sua narrativa. Então, por exemplo, Auto da Compadecida, né, ele vai falar de um julgamento celestial, né, então ele usa muito isso,
Mas isso não é que a questão dessa fantasia que ele cria, né, na história, não é nem pra você dar só o ritmo pra narrativa. É pra dar uma extrapolação mesmo ao personagem, pra ele ser capaz de realmente caracterizar mesmo, ser esse representante mesmo fiel do que seria uma caricatura mesmo do povo brasileiro. Então, é uma forma mesmo de fazer as denúncias. Então, você tem muito essa história dessa brincadeira, né? Na coisa bem fantasiosa. Então, coisas que você lê e fala assim, como que isso é possível? Então, você vê, tipo assim... É muito engraçado mesmo, porque eu acho assim, quem é fã dessa parte de fantasia e tudo pode muito se identificar, assim, com a narrativa do Ariano Suassuna. Então, gente, antes de continuar falando um pouco do projeto, eu procurei aqui falar um pouco de quem foi o Ariano Suassuna, né? Pra vocês entenderem, né, a importância, entenderem porque eu tô falando aqui do projeto, né? Vocês, não, vou fazer o projeto, mas sem saber quem é a figura mesmo. Eu pretendo falar, né, falar um pouco da narrativa dele, falar de alguns elementos, à medida que a gente for lendo os livros mesmo, à medida que forem soltando os vídeos, né? E aí, enriquecendo mais, falando mais sobre ele, que eu acho que isso é muito importante, né? Quando a gente lê um livro, a gente falar um pouco e entender em que época foi escrita, entender mais daquele momento que ele estava inserido para escrever aquilo, né? O que ele queria denunciar, o que ele queria estar falando, né? O estilo de a escrita, qual a influência que ele sofreu da época e tudo mais. Mas isso eu acho que ao longo das resenhas, né? Dos vídeos, a gente vai conversando mais. Aqui eu procurei realmente dar só uma pincelada para vocês entenderem mesmo, conhecerem, sentirem mais íntimos dele, mais dispostos a mergulharem nesse projeto junto comigo, tá bom? Então, vamos falar agora, agora voltando ao projeto em si, falando mais de como vai ser o andamento das leituras, né? Como eu disse, eu quero botar nesse projeto a leitura desse box, né? Que pra quem não sabe, só falando aqui por cima, já falei pra dar uma olhadinha rapidinho naquele vídeo lá, que você vai ver com mais detalhes desse box. Mas o primeiro tomo que tá aqui, ele é formado por comédias, então você vai achar o Auto da Compadecida, você vai achar o Santa Porca, a Pena-Lei, o Casamento Suspeitoso, tem várias obras aqui, então é o tomo mais... É o tomo maiorzinho que temos aqui, né? O segundo tomo que temos é o de tragédias, então são as primeiras obras do Ariano Suassuna, elas foram mais pra tragédias, né? Então temos Uma Mulher Vestida de Sol, O Desertor de Princesa, Os Homens de Barro, o Arco Desolado, o Alto de João da Cruz, não é isso? O Alto de João da Cruz. Então tem vários, que eu falo pra vocês, são várias peças que temos aqui dentro, né? E essas aqui você não encontra facilmente vendidas separada, né? Então por isso que é muito mais interessante adquirir o box com a obra completa, né? A obra não, o teatro completo, né? Porque os romances não estão aqui. O terceiro tomo, né? São os entremeses, né? Que são o que seriam são peças mais curtas, normalmente de um ato só, e que são bem curtas, né? Então aqui temos dois tipos, temos entremeios ligeiros e os demorosos, como tá escrito aqui. Então tem vários contos bem... seriam tipo uns contos, talvez, mais pro lado de peça, acredito eu. E aí são bem curtinhos aqui, se vocês podem ver, né? Então... vamos fazer uma divisão bem diferente aqui no andamento de leituras, né? Porque não faz muito sentido falar de um entremeio só por vídeo aqui no caso, né? Então, a gente pode dividir, por exemplo, esse livro em duas partes. Então, à medida que a gente for lendo, eu vou falar como vai ser, o que a gente vai ler no próximo vídeo, né? Pro próximo mês, digamos assim. E por último, nesse box, temos o teatro traduzido, né? Que são os teatros que ele traduziu. Então tem a Antígona, tem a Panela de Plauto e tem as Trapaças de Escapim. Então, são 3 teatros só. Isso, são 3 teatros que temos aqui, né? Aí já não é uma obra dele, mas são obras que ele traduziu, né? Então, a gente pode ser que a gente leia isso sim, apesar de não ser dele. Aí vocês colocam aqui nos comentários. Mas como a gente normalmente há muitas pessoas que vão querer participar e muitas pessoas que têm interesse em participar já tem esse box. É legal a gente dar uma lida sim, porque vai ter a visão dele. Então, como eu disse, a ideia vai variar um pouco, né? Porque tem peças que são maiores do que as outras. Esses entremeios aqui que tem, né? Esses entremeses que temos, eles são bem curtos, né? Então não faz muito sentido a gente ler um por vez, né? Aqui tem 1, 2, 3, 5, 6. Temos 10 aqui, né? Entremeses aqui. E não faz muito sentido, né? Porque você vê que ele tem quantas páginas aqui, mais ou menos? Temos 300 páginas, né, nesse daqui. Então, de repente, daria pra você fazer... ele é dividido entre meios ligeiros, como eu disse, e demorosos. Então, de repente, seriam 2 vídeos, né? A metade pro mês, metade pro outro. Então,
isso a gente vai ver ao pouco, né, ao ritmo das leituras, como vai fluir pra vocês. Eu não quero pesar ninguém, né, porque eu sei que várias pessoas têm várias listas, inclusive eu, de leitura, tem várias metas, tem outros projetos que participam. Então, pra todo mundo conseguir dar conta, pra conseguir abraçar esse projeto também, é uma leitura leve, é uma leitura muito prazerosa. Vamos também ter obras mais longas dele, né, que são os romances. Tem alguns que são do Senhor Calhamaço, como o Romance da Pedra do Reino, que eu falei pra vocês. Tem também aqui, olhando aqui, né, porque esses aqui eu não tenho, né, eu só tenho um teatro completo, mas pretendo adquirir para o projeto, que é o Romance de Dom Pantero e No Palco dos Pecadores, que é a última obra dele, né, que ele foi publicado postumamente. Temos também o Sedutor do Sertão, que, se eu não me engano, deixa eu ver se tá aqui, isso, é o romance A Memória de Euclides da Cunha. Tem também A História de Amor de Fernando Isaura. É isso. Acho que é isso. São esses 4 romances avulsos que temos, além dessa obra completa. Então, tem um que tiver 800 páginas, a gente, de repente, vai dividir para 2 meses, né? E aí, aos poucos, a gente vai vendo. Eu não vou seguir a ordem cronológica, porque eu acho que pode ficar nem por tomo. Eu vou indicando ao final do vídeo, de cada vídeo que a gente fizer pro projeto, eu vou indicar qual vai ser a próxima leitura, né, pra não ficar só pesando, porque se eu seguir a ordem cronológica, a gente vai ler mais as tragédias primeiro. E pode ser que muita gente, sei lá, não queira ler tanto assim, mesmo estilo seguido. E eu acho legal a gente tentar intercalar os estilos e tudo mais. E eu acho que a obra melhor possível para começar a ler, que é a primeira, por acaso, né, que tá aqui no box, é a Auto da Compadecida. Muitos podem ter lido, então faça uma releitura. Eu já li, vai ser uma releitura pra mim. Mas eu acho que não tem como começar o projeto com outra obra, né? Sem ser a Auto da Compadecida e tal, que é a obra, assim, muito conhecida dele mesmo. E tem filme, tem várias, inúmeras adaptações mesmo. Então vai ser um vídeo bem legal pra se discutir. Então eu acho que essa aí é a melhor coisa. Então o vídeo vai ao ar na última semana. Então estamos em junho, então ele vai no ar na última semana de julho. Então tem mais de um mês aí, mais ou menos, pra gente ler, né? Pra organizar. Então vai ser a última semana. E aí, no Instagram, normalmente eu vou avisar quando o vídeo sair. Então ative as notificações também, que aí pra você não perder quando sair o vídeo. Então, basicamente é isso. Quando sair o próximo vídeo, aí eu aviso qual vai ser a próxima leitura, tá bom? Mas eu pretendo não ficar, tipo, só lendo teatro, de repente, depois que a gente lê tantas peças, a gente lê algum romance, a gente fica mesclando aí, comparando também os estilos dele. E aí, o que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram da ideia desse projeto. Se vocês vão participar, anime, chamem com seus amigos, pessoas que vocês acham que vão gostar desse projeto. Compartilhe bastante, tá bom? Indique seus amigos mesmo, que isso ajuda muito o canal. Eu vou deixar tudo detalhado aqui no box de informação, todos esses livros que eu citei, tá bom? Tudo direitinho. Eu vou procurar deixar na ordem cronológica, né, direitinho das publicações dele. E também os links, se vocês quiserem comprar algumas obras avulsas pra tentar entender um pouco, pra ver se vocês têm interesse mesmo. Que eu acredito que vocês vão ter, né? Então eu vou deixar todas as informações aqui embaixo e a data do próximo vídeo, tá bom? Então acho que é isso, pessoal. Um beijo, até mais, tchau, tchau.